Olá, alunos, nono ano, que é a professora Kathleen. Estou aqui hoje para fazer a correção do PET 2 de 2021, semana 3 do nono ano. E o assunto estudado aí é sobre a tabela periódica, né? Então, a tabela periódica, ela é um modelo que vai agrupar todos os elementos químicos conhecidos de acordo com as suas propriedades, né? Então, a tabela periódica é uma forma de organização para melhor entendermos sobre os elementos químicos, né? Ao todo são 118 elementos químicos, certo? E eles estão separados, né, de acordo com o número atômico, né, que é o número de prótons, separados em grupos e em períodos. Então vamos lá para a atividade. Na número 1 tá pedindo assim, ó. Associe corretamente as colunas abaixo. Então, pessoal, colocou-se aí, né, são 7 períodos aí, que são as linhas horizontais da tabela periódica, onde são dispostos os elementos químicos, e separou aí os 7 períodos que existem na tabela periódica, e era para vocês relacionarem, colocarem qual período corresponde a qual grupo aí na tabela periódica. Então, vocês teriam que olhar aí na tabela periódica, olhar aqui também lá na página 61 e 62, está especificando ali o grupo a que pertence os elementos e o nome do grupo, certo? Então, vamos lá. Como que ficou isso aí, ó? Metais alcalinos, que é o número 1, ele vai ser lá do grupo 1, ou também chamado de 1A. Metais alcalinos terrosos, ele vai ser do grupo 2 ou 2A. Calcogênios vai ser do grupo 16 ou chamado 6A. Os halogênios, eles estão dispostos aí no grupo 17 ou 7A, certo? A família do carbono está lá no grupo 14, também chamado de 4A. Família do nitrogênio está no grupo 15, também chamado de 5A. E gases nobres está lá no grupo 0, tá? Então, a associação ficou 7, 4, 3, 6, 5, 1 e 2, certo? Era só vocês olharem aí na apostila que a resposta já estava bem prontinha para vocês. Na questão número 2, está pedindo assim, ó. Na classificação periódica, os elementos bário, né, Ba, que é o bário do grupo 2, selênio, que é o grupo que está no grupo 16, e o cloro, que é do grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Então, esses elementos aí, eles estão em qual grupo e qual é o nome que se dá ao grupo, tá? Então, vocês teriam que olhar o nome do símbolo e do elemento e lá na tabela periódica, certo? Olhar, procurar aqui o elemento químico e voltar lá para ver de qual grupo que ele pertence. Olhar aqui, ó, famílias ou grupos, certo? A resposta aí vai ser a letra C. O bário, que é do grupo 2, ele pertence aos alcalinos terrosos, o selênio aos calcogênios e o cloro aos halogênios. Então, a resposta correta é a letra C. Também muito fácil, era só olhar na tabela periódica e olhar lá o nome do grupo, né? Também chamado de família, certo? Questão número 3. O metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são, respectivamente. Então, vocês teriam que olhar na tabela periódica e olhar o nome dos elementos químicos aqui pelo símbolo e analisar qual que tem maior número atômico, qual que tem menor número atômico de acordo com o grupo. O metal alcalino, que é o primeiro grupo aí, ó, são esses elementos aqui, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, certo? Como vocês podem ver aqui, desculpa. Como vocês podem ver aqui, o último elemento aqui é o frâncio. O frâncio, ele possui aí o maior número atômico dentro desse grupo aí de metais alcalinos.
E no grupo dos halogênios, se eu for olhar lá novamente, lá na tabela periódica, que os halogênios aí, eles estão, o flúor, ele possui o menor número atômico, certo? Então a resposta correta vai ser a letra A, flúor ou frâncio e flúor, esses elementos químicos aqui. Letra A. Questão número 4. Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. A alternativa 1. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. Essa não está correta porque a tabela periódica ela está disposta em ordem crescente de número atômico e não de massa, certo? Então, a 1 é incorreta. 2. Todos os elementos químicos que possuem um elétron e 2 elétrons na camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada seja diferente de 1. Correto. Questão número 3. Alternativa 3. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, que são as camadas eletrônicas. Essa também está correta. E a 4 fala assim, ó, em um mesmo grupo, família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Então, não está correta, porque o que apresenta o mesmo de níveis, camadas, não são as famílias, e sim os períodos. Então, a resposta aí, conclui com relação à tabela periódica atual dos elementos químicos, estão corretas. A alternativa correta ficou a letra C, 2 e 3 apenas. Resposta letra C. Questão número 5, vamos lá. Sobre a organização da tabela periódica atual, responda. O que são as colunas? Então, vamos lá, pessoal. Colunas são, né, as famílias, também chamadas de grupos, né? Então, os elementos, eles apresentam o mesmo número de elétrons aí na camada mais externa, que é chamada de camada de valência, e são 18, né? São 18 grupos ao todos, dispostos também de acordo com as propriedades químicas aí dos elementos químicos, certo? Letra B. O que são as linhas? As linhas, pessoal, as linhas são os períodos, né? Eles estão ali em ordem, são ali horizontalmente, né? Na tabela periódica. E são 7 períodos e possuem os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, né? Então, ao todo são 7 períodos, e cada período aí vai ter uma quantidade de camada eletrônica, ou seja, uma camada, 2 camadas, até 7 camadas, certo? Letra C, qual é o método utilizado para organizar os elementos químicos? Então, para melhor organização, para melhor entendimento da tabela periódica, os elementos eles são organizados de acordo com o número atômico. Eles são separados por grupos, né, de acordo ali com suas propriedades químicas e também também separados ali em famílias ali, em períodos, né, que são ali dispostos ali de acordo com o número de camadas eletrônicas. Certo? Então está aí a atividade, espero que todos tenham entendido, façam a correção depois de ter tentado fazer a atividade e espero que todos tenham entendido, fiquem com Deus e bons estudos.